Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa primeira conversa. Eu não sei se eu chamo de aula, de palestra, de conversa. Essa primeira apresentação sobre esse tema deixar. Das pessoas que estão aqui, eu vejo que poucas têm um conhecimento um pouco mais profundo sobre esse tema que eu vou apresentar. Então, eu vou fazer questão de explicar detalhadamente, passo a passo, o que eu para vocês. Ao mesmo tempo, quem tiver um conhecimento mais aprofundado vai ter a oportunidade de revisar, porque igual eu estava falando com a esposa agorinha, é o tipo de conteúdo que a gente precisa ser lembrado. A gente precisa lembrar dele, porque no dia a dia a gente acaba esquecendo. No seu dia a dia, você lembra do quê? Do que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é trabalhar, pagar conta, essas coisas que a vida cobra você o tempo todo. Então, esses detalhes que eu chamaria de detalhes evolutivos acabam ficando para depois, e nesse ficar para depois acabam ficando para hora nenhuma. Por isso é importante, de vez em quando, a gente ter a oportunidade de se lembrar disso. Isso vale para todos, isso vale para mim, isso vale para qualquer terapeuta, vale para qualquer professor desses temas. Nós precisamos ser lembrados. Toda vez que eu vou para uma empresa ministrar palestras, principalmente quando eu vou falar sobre inteligência emocional, sobre controle emocional, eu falo para as pessoas o seguinte: o que eu vou ensinar talvez você já saiba, mas é importante lembrar, porque, repito, nós acabamos esquecendo no dia a dia. Essa nossa conversa de hoje, ela vai trazer práticas com relação ao tema Deixe Ir. Nós vamos trabalhar algumas práticas. Vocês perceberam, quem me acompanha normalmente sabe que antes das minhas aulas eu gosto de colocar umas musiquinhas mais animadas. Hoje já foi diferente, já coloquei umas musiquinhas aqui mais leves, mais tranquilas, até Paciência, do Lenine, que já diz muito sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Então, hoje, quem tiver com sono, eu já sugiro que na hora dos exercícios que movimente bastante as mãos e movimente bastante os pés, para não cochilar, porque hoje é um ritmo mais calmo. É um ritmo mais voltado para calma, para tranquilidade e, por que não dizer, para paciência. Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer agora é um exercício de relaxamento físico e mental. Vou convidar você para fazer um exercício de relaxamento físico e mental. Vou partilhar uma musiquinha com vocês. Não é a mesma que a gente estava ouvindo, agora uma música instrumental para ajudar nesse processo de relaxamento. E eu vou convidar você agora, se você quiser, feche os olhos. Se não quiser, não precisa. Fechar os olhos é um convite para quem prefere, não é uma obrigação. É igual respirar pelo nariz ou respirar pela boca. É uma questão de preferência, não tem jeito certo. Rafael, mas soltar o ar pela boca não relaxa mais? Depende da pessoa. Tem pessoa que gosta de respirar só pelo nariz. Tem pessoa que gosta de respirar só pela boca. Outros gostam de fazer aquele básico, ou seja, de inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Então, o seu jeito é o jeito. Mas, neste momento, eu te convido a se concentrar. Eu convido você a entrar no estado de concentração. Para isso, se preferir, feche os olhos. Se preferir, não feche. Mas respire. Até porque é impossível não respirar. O corpo pede, o corpo exige. Mas você pode respirar de uma forma mais profunda. Talvez mais lenta. E o simples fato de você mudar o ritmo e a velocidade da sua respiração já vai fazer com que o seu corpo perceba que algo mudou. Vai fazer com que o seu corpo perceba que você não está mais naquele ritmo acelerado. Você está num ritmo de relaxamento. Então respire. Quantas vezes por dia você para fazer isso, hein?
E quantas vezes por dia você poderia parar para fazer isso? E aproveita para soltar um pouquinho as partes do corpo que costumam ficar mais tensas, como os ombros, pescoço, cabeça. Nós estamos literalmente no meio da semana, quarta-feira. Dê uma alongada no seu corpo, enquanto você respira e ouve a minha voz. Enquanto você respira e ouve essa voz. E enquanto você percebe que durante esses poucos minutos que estaremos aqui, pode relaxar. Enquanto você percebe que durante esses poucos minutos que estaremos aqui, você pode viver o agora. O momento presente. Você percebe que você pode soltar, deixar ir todas as tensões e abrir espaço para o seu sentimento base, essencial, que é a paz. Se preencher, se nutrir, se fortalecer com o sentimento que é a base da nossa vida, o que todo mundo procura, direta ou indiretamente. Paz. E mesmo que você não consiga manter isso completamente depois que terminar o exercício, sinta isso agora. Essa dose de paz que você está buscando e encontrando agora já vai ajudar você a se sentir melhor por horas e horas. Então perceba novamente sua respiração, porque a maioria já esqueceu. E respire. E eu sei que tá bom, mas está na hora de finalizar esse exercício. Então dê uma alongada para acordar. Estamos recomeçando o dia às 19h42. Estamos tendo a oportunidade de recomeçar o dia nesse exato momento, tanto no seu dia quanto na sua semana. Bom, conforme eu já falei para vocês, eu vou dar preferência para a gente ir conversando pelo chat, por escrito. Então eu já pergunto para você, foi bom? Quem gostou, se puder dar um feedback aí, se foi legal, se valeu, se já valeu, se acabasse por aqui, se já tinha valido o investimento seu de tempo neste momento, nessa nossa conversa, para eu saber se a linha de pensamento que eu selecionei aqui já está valendo. Bom, vamos entrar então no tema específico dessa nossa conversa de hoje, dessa nossa aula de hoje. Eu coloquei o tema Deixe Ir. E descaradamente é uma releitura
é uma inspiração de um livro de um grande autor que faz muita diferença na minha vida. Inclusive, desse autor, eu tenho livros digitais, que normalmente eu prefiro. Eu sou o contrário da maioria das pessoas, a maioria prefere o livro físico. Eu sou da linha do que prefere o livro digital, mas eu tenho um exemplar só de livro físico, que inclusive quem me deu está nesse grupo. Eu não vou dizer que foi a Janaína, porque eu não pedi autorização para ela para dizer isso, mas ela que me deu um dos livros desse autor, que é, como eu disse, a base do que a gente vai falar aqui agora. Vou partilhar a tela aqui com vocês. Esse é o Dr. David Hawkins, ele é um psiquiatra, e ele escreveu esses livros que vocês estão vendo aí do lado dele, à direita dele, sendo que o principal dos livros dele, o principal livro deles é o Poder versus Força. Vou pegar aqui aquele laser pointer para poder apontar para vocês. É o Poder versus Forças, esse é o principal livro dele. Todos esses livros têm em português, tem em inglês também, que é o original, mas tem em português, se não me engano, pela editora Pandora. Isso mesmo, já está ali embaixo. Poder versus Força, Sucesso é para Você, Cura e Recuperação, que foi o que a Janaína me deu, e o Deixar Ir. Conforme eu falei, o que eu montei aqui, esse momento que eu criei para vocês, é uma releitura descarada do tema, ou melhor, do título do livro dele. O livro Deixar Ir, eu coloquei o Deixe Ir, até porque tem mais a ver ainda com o que eu quero dizer para vocês. O que tem a ver deixar ir ou deixe ir com o exercício que nós fizemos, com a nossa conversa e com as publicações que eu fui fazendo durante essa semana no meu Instagram? É um hábito que todos nós deveríamos aprender. É um hábito que todos nós deveríamos ter literalmente como um hábito pessoal, como um costume. Na verdade, ele ainda não é um hábito da maioria das pessoas. Ele é um hábito disponível para todos nós, mas nós precisamos colher esse hábito, precisamos trazer esse hábito para nós. E a premissa é a seguinte: todo sentimento, ele vem para poder prestar um serviço para você. Todo sentimento, toda emoção. Não vou focar aqui na diferença entre os dois. Rapidamente, falando da diferença entre eles, emoção é um resultado automático. Ela vem automaticamente. Emoção é uma descarga química da qual você não tem controle, que sim, ela tem a ver com a sua mentalidade, com a maneira que você percebe o mundo, a maneira como você entende a realidade, mas ela também tem muito a ver com seus instintos, com o cérebro reptiliano, com a maneira como o seu cérebro, enquanto ser humano, foi preparado. Tem muito a ver com tudo isso. Então você normalmente não tem controle, a raiva simplesmente vem, o medo vem, a culpa, a vergonha, a tristeza, na hora que você percebe, isso veio. Porém, ele vem para prestar um serviço. Vem para prestar um serviço. Normalmente esse serviço é um tipo de alerta, é uma campainha. É uma campainha para dizer para você o seguinte: não está legal, preste atenção, tome outro rumo. Basicamente é isso que a emoção vem fazer para você. Mas pense bem, o que você faria se alguém chegasse na sua casa e começasse a tocar a campainha sem parar? É óbvio que você ia sair até a porta e ia impedir essa pessoa de ficar fazendo isso. Ou ao contrário, vamos pensar que nem seja a campainha, tá batendo na porta. Tá batendo, tá, batendo na porta o tempo todo, sem parar. O que você faria? Você ia no mínimo lá fora e falar: para com isso. Até porque, ou o que a maioria das pessoas fala: já ouvi. No trabalho a gente fala muito isso, né? Alguém manda uma mensagem ou alguém chama você e se chamar uma segunda vez você fala: já ouvi. Com as emoções deveria ser a mesma coisa. Quando a emoção vem, que é automático, é uma descarga química que vem de acordo com o que está acontecendo, ela entrega a mensagem e você deveria dizer: já ouvi. Pode ir embora. Uma coisa que eu aprendi estudando o Dr. Joe Dispenza, que é outro autor que eu tenho estudado, não coloquei fotinha, nem o nome, mas depois eu posso comentar mais sobre ele com vocês, ou até publicar lá no Instagram, é que depois que a química entra, ela não vai sair de uma hora para outra. Não é automático. Ela não vai simplesmente: agora eu vou ficar bem. Não, não é assim. Agora eu vou ficar em paz. Não. Mudou a sua vida. Só porque assistiu uma aulinha aqui, mudou a sua vida. Não, não é bem assim. Do mesmo jeito que uma química veio e interferiu em toda a homeostase do seu corpo. O que é isso? Todo o equilíbrio biológico, químico do seu corpo, ela precisa sair. Ou
ela precisa ser substituída por um antídoto. Ela precisa ser substituída por um antídoto, por alguma coisa que vai deixar de fazer mal, vai deixar de incomodar e começa a fazer bem. Por enquanto, eu só estou trazendo para vocês a explicação de emoções e sentimentos. Então, a emoção é esse processo automático que vem devido a algo que aconteceu e libera essa química no seu corpo. Sentimento é um derivado das emoções. Então, por exemplo, emoções básicas, talvez nós só tenhamos 2. Tem teóricos que falam em 6, em 8, em 3, em 4, mas talvez nós só tenhamos 2. Amor e medo. Basicamente seria isso. Eu discordo um pouquinho, eu acho que a raiva também é uma emoção básica. O que mais? A paz. Para mim, a paz, eu vejo a paz como algo mais profundo até que o amor. Na minha percepção de mundo, a minha maneira de entender. Essas palavras são difíceis de explicar e de entender, né? Por exemplo, explicar o que é o amor. É bem complexo para a gente conseguir explicar isso. Eu lembro quando perguntaram para Santo Agostinho, Agostinho, o que é o tempo? Você sabe? Aí ele falou assim, quando não me perguntam, eu sei. Quando me perguntam, eu não sei mais. Amor, todo mundo aqui sabe o que é amor, mas pede para explicar. Aí a gente não sabe mais. A paz seria algo similar, mas eu confesso que eu tenho uma explicação pessoal para a paz. Porque, para mim, a paz é aquela sensação de que ou está tudo certo, ou está ficando. Está ficando tudo certo. As coisas estão encaminhadas para ficar tudo certo. Lembrando que ficar tudo certo não é ficar do jeito que você quer. É entender que as coisas estão como estão e que nós vamos nos ajustar para poder sobreviver a isso e para poder nos encaixar a isso. Voltando então à teoria das emoções e sentimentos. Dizem que talvez tenhamos só 2, amor e medo. Amor seria um sentimento positivo, digamos assim, e o medo seria o sentimento limitante, ou emoção limitante. Daqui para frente, eu vou usar a mesma palavra para os dois. Emoção, sentimento, não vou diferenciar. Não vai fazer diferença para o nosso propósito aqui. Basicamente, o ponto principal dessa nossa conversa é ajudar você a entender, primeiro, que você pode deixar ir as emoções que estão incomodando. As emoções limitantes, as emoções que estão incomodando. Mas nós também não podemos ser negligentes. Ela é um mensageiro. Ela chegou para transmitir uma mensagem para você. Então, no mínimo, você precisa ouvir essa mensagem. É importante que você escute essa mensagem. Então, primeira coisa que o Dr. Hawkins ensina no livro Deixe Ir, reconheça o sentimento. Perceba qual é o sentimento, qual é a emoção. Vamos chamar de sentimento porque é mais amplo. Perceba qual é o sentimento que está aí. Dê um nome para ele, ou seja, medo, tristeza, raiva, culpa. Vamos atribuir um título, porque fica mais fácil. Que aí fica mais palpável, digamos assim. Você está olhando para algo específico. E ele diz para você realmente olhar para ele. Se você conseguir, você imagina que você está olhando. Se não, você só reconhece que ele está ali. E já pergunta logo, o que você quer me dizer? Nossa, Fael, que coisa meio esquizofrênica. É mesmo. É coisa meio doida, mas são os doidos que conseguem ficar bem no meio da loucura que a vida é de vez em quando. Vamos usar a palavra doido aqui no bom sentido a partir de agora. Eu lembro que esses dias eu comentei com um professor amigo meu que ele era doido e falou, nossa, que elogio que você me fez. Então vamos pegar essa palavra do bom sentido por enquanto. Ele recomenda que você perceba o sentimento, que você o reconheça e já pegue logo a mensagem. O que você quer me dizer? E, inclusive, pode tratá-lo como um amigo, porque ele não quer o seu mal. O medo não quer o seu mal, o medo quer que você viva. Por isso ele te deixou com medo. Função do medo, ajudar você a tomar cuidado. Eu uso sempre o exemplo do motociclista. Imagina um motociclista sem medo. É o próximo acidentado. O motociclista precisa de uma dose de medo para ele ter prudência. Ah, Fael, então talvez ele não precise de medo, ele precisa de prudência. Concordo. Mas será que a gente sabe fazer essa diferença na prática? Na hora? Na hora da realidade? Na hora do vamos ver? Então, vamos manter o medo como palavra principal. A gente precisa, então, desse medo para a gente tomar cuidado. Mas, na programação neurolinguística, que é a minha linha principal de pesquisa, nós chamamos os sentimentos negativos de sentimentos limitantes. Por quê? Porque para nós não existe sentimento negativo. Existe um sentimento libertador, empoderador, e o sentimento limitante. O libertador, o nome já diz, ele liberta, ele te dá
asas, você voa e segue em frente. O limitante, ele coloca um limite. Qual é o problema do sentimento limitante? Primeiro, que ele incomoda. Segundo, se o limite for muito grande, ele te trava. Um medo muito grande. O motociclista sem medo vai se tornar imprudente. O motociclista com excesso de medo não vai ser motociclista. Ele vai parar. Um empreendedor sem medo pode empreender de forma imprudente. Um empreendedor com excesso de medo não empreende. Trava. E assim qualquer outra área da vida, a base é a mesma. Então a primeira dica que o Dr. Hawkins traz é essa: olhe para o sentimento. Trate o sentimento como se fosse outro ser. Divertidamente, lembra? Devia ter colocado uma fotinha do divertidamente aqui para ilustrar. Basicamente é aquilo. Sabe por quê? Quando você está olhando para ele, ele não é você. Quando você não olha para ele, você acha que ele é você. Ou que você é ele. Tudo que eu olho de fora, olhando do lado de fora, não sou eu. Olha aqui a garrafinha rosa que eu estou usando, a coisa mais linda do mundo. Tomei da esposa para poder pegar água. Linda. Não sou eu. É uma garrafa. Por que eu sei? Porque eu estou olhando para ela. Até a minha mão, quando eu olho para a minha mão e penso, a minha mão já deixa de ser minha. Uma curiosidade para vocês. Na hipnose, vocês já viram aquele negócio de colar as mãos? Né, que vai o hipnólogo lá e fala, agora vou colar as mãos de vocês, já viram? Uma dica que eu passo para as pessoas no meu curso de hipnose é, nunca diga, eu vou colar as suas mãos. Diga, agora eu vou colar as mãos. Qual a diferença? Terceira pessoa. Terceira pessoa não sou eu, é outro. Se é outro, é mais fraco que eu, porque não sou eu. Em mim, eu sou mais intenso do que o outro. Você é você, intenso em você. Mas quando vai para a terceira pessoa, é mais fraco. Você não sou eu não sou você. Se você olha para o sentimento, você deixou de se confundir com ele. Então, a primeira dica para vocês, já entreguei aqui uma dica de ouro, sinceramente, de ouro. Então, trate o sentimento como outra pessoa. O doutor não, o Eckhart Tolle, ele chama isso de corpo da dor. Ele trata o corpo da dor como se fosse realmente uma outra parte de nós. Como se a gente tivesse várias partes e o corpo da dor é uma parte que de vez em quando assume a nossa vida e quer tomar os controles da nossa existência. Bom, olhou para o sentimento, pergunta para ele o que ele quer te dizer, qual é a mensagem, e depois diga, beleza, obrigado, pode ir embora. Como diriam os mineiros, com Deus. Já libera aí, deixa embora. Só que não é mágica, vocês sabem disso, não é uma coisa que acontece do dia para a noite para a maioria das pessoas. Mas poderia ser. Poderia. Quem estuda PNL aprende, por exemplo, a tirar dor de cabeça com um exercício de PNL. É instantâneo. A pessoa está lá com a dor de cabeça, que a gente gradua ela de 0 a 10. 0 é nada, 10 é uma dor imensa. Ela está lá com a dor de cabeça nível 8, 9, 10, a gente faz exercício, a dor de cabeça cai para 2. Por quê? Porque a maioria das dores de cabeça tem fundo emocional ou causa totalmente emocional. Então, devido a isso, a gente já vai na causa emocional e já reduz completamente ou elimina completamente aquela dor. É instantâneo. O emocional também poderia ser assim, apesar da química. Mas nós não fomos educados para isso. Ninguém nos ensinou. Por que ninguém nos ensinou? Porque não ensinaram para eles. Nós somos vítimas. E os nossos pais também foram vítimas. E os nossos avós também foram vítimas. Vítimas de quê? De uma desinformação. De não ter a informação. E de receberem cobranças, etc, etc. Bom, eu estou filosofando demais. Eu vou até tentar me policiar aqui, porque meia hora já foi. Então, a meta é ficar aqui no máximo 1 hora. Vou dar uma policiada, que senão não entrego tudo que eu planejei para vocês. O Dr. David Hawkins, repito, esse senhor aqui, esse psiquiatra, ele criou, dentro de uma pesquisa de muitas décadas,
a escala Hawkins de níveis da consciência. Tem muito conteúdo no YouTube, né, sobre isso. Infelizmente, a maioria está errado. A maioria não está dando informação correta completamente. E por que eu digo que está errado? Porque está escrito no livro. Está lá. Nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos do livro Poder versus Forças, ele diz que esses números aqui não são hertz. E a maioria das pessoas vai para o YouTube e diz que são hertz. Gente, está lá no segundo capítulo, se eu não me engano. Eu poderia dar a página para vocês aqui. É só olhar nas minhas anotações lá do meu livro. Mas, enfim, pelo menos estão difundindo coisa boa. A informação não está perfeita, mas pelo menos estão falando coisa boa. Já é alguma coisa. É melhor falar meia coisa boa do que não falar nada de bom. Mas resumindo essa escala, porque eu poderia ficar aqui umas 2 horas falando só sobre ela, ou mais, ele pega as nossas emoções básicas, da vergonha até a paz, e aí depois ele vai para a iluminação, que é o ponto que ele mescla o conteúdo dele com a espiritualidade. Quando você lê o livro dele, ele não confunde o que ele está falando da parte psiquiátrica com a espiritualidade, mas ele acrescenta. Então, você pode entrar nesse conteúdo a mais, se quiser. Se não quiser, você vai só até a paz, que seria o natural. Ele traz, então, da vergonha até a culpa, e ele coloca essa escala, que nós vamos dizer simplesmente da seguinte forma: energia. Não são hertz, não são watts, não são volts, não são megahertz, nada disso. Energia. Então, 20 de energia. E, na verdade, esse 20 não são 20. É 10 elevado a 20. Mas aí vem uma explicação matemática que vai longa e vai atrapalhar um pouquinho se eu for aprofundar nisso. Mas só para simplificar, 10 elevado a 20 é 10 vezes 10, 20 vezes, que vai dar um resultado de 10 mais 20 zeros. Guarda essa informação. 10 mais quanto? 20 zeros. Você só precisa dessa informação. 10 mais 20 zeros de energia. Isso é a vergonha. É o nível mais pesado que a gente pode ficar. Por quê? A pessoa, quando ela está na vergonha, ela só quer se esconder. Ela não tem força para existir, ela não tem força para progredir, para seguir em frente. Ela quer um buraco. Ela quer se esconder, ficar quietinha no canto dela. Então, ela não acredita na própria capacidade de crescer, de evoluir, de seguir em frente, de avançar. Logo, ela não vai fazer. Por isso, ela não tem energia. Segundo nível que ele apresenta é a culpa. 10 elevado a 30. 10 elevado a 20 são 10 mais 20 zeros. Logo, 10 elevado a 30 são 10 mais quantos zeros? 30. São quantos zeros a mais? 10. Pense na sua conta bancária agora. Não é para chorar. É só para pensar nela. Pensa na conta bancária. Se eu acrescentasse 3 zeros na sua conta bancária agora, você ia ficar feliz? Imagine 10 zeros de energia. Então a pessoa não subiu só 10 pontinhos, ela subiu 10 zeros de energia. Nem sei que número é esse. Isso significa que quando a pessoa sai da vergonha e vai para a culpa, ela tem muito mais energia. Na culpa, ela tem 2 etapas. Ou ela se culpa e ela tende a cair para a vergonha, ou ela culpa os outros e ela tende a dar uma subida um pouquinho para o lado da raiva. Nenhum dos dois é positivo, tá tudo no lado pesado. Tudo da coragem para baixo é pesado. Só fica leve a partir da coragem para cima. Aqui tudo puxa a gente para baixo, da coragem para baixo. Na verdade, do orgulho para baixo, puxa a gente para baixo. Da coragem para cima, puxa a gente para cima. Mas não vou aprofundar. No outro dia eu faço uma aula só sobre isso. Até tenho já, depois eu posso compartilhar com vocês. Vamos dar um salto lá para aceitação. 350. 10 elevado a 350. 10 mais 350 zeros. 350 menos 20, 330. 330 zeros a mais de energia. Agora fez diferença? 330 zeros a mais. Resumindo tudo que eu poderia falar, quando a gente está aqui, só puxa a gente para baixo.
Mesmo o orgulho, muita gente cresce na vida com orgulho, muita gente chega longe com orgulho, mas uma quedinha e a pessoa se desmonta. Uma quedinha a pessoa não tem estrutura. Por quê? Porque ela só se baseava no orgulho. Ah, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o... Enfim, a pessoa se baseando no próprio orgulho e no próprio ego. Uma queda e ela se desestrutura. Diferente, por exemplo, quando a gente chega aqui no nível de paz, onde entra, por exemplo, um Gandhi, deixa eu ver quem mais, Teresa de Calcutá, e outros que a gente conheceu na história da humanidade, pessoas que estavam lá em cima, que nem orgulho tinha. Usando um termo mais amplo, parece que nem ego essas pessoas tinham. Então nada derrubava. Eu lembro da irmã Dulce. Certa vez, a irmã Dulce pediu uma esmola para alguém, ela estendeu a mão para um senhor rico, e esse senhor cuspiu na mão dela. Ela pegou, trouxe, e ela disse, isso é para mim, obrigado. E para os meus pobres, o que o senhor pode dar? Então a pessoa não tinha mais orgulho, ela estava nesse nível mais elevado. Nada derruba essa pessoa. Nada, porque ela está no nível mais elevado. Gente, segundo o Dr. Hawkins, quantas pessoas estão aqui nesse nível da paz? Qual percentual? Se não me engano, 0,02% da humanidade. Não estou lembrando o número exato, mas depois eu posso olhar no livro e passar o número exato para vocês. Ou seja, qual a chance da gente estar aqui? Mas qual a chance da gente chegar? Pequena também. Pequena. Essa é a má notícia. Querem a boa? Nós oscilamos aqui o tempo todo. Todos nós. Tanto que a pergunta que a gente faz não é onde eu estou, é onde eu fico a maior parte do tempo. De manhã você pode estar na vergonha e à noite dormir na paz. Você pode. Agora, olha só. Mesmo com vergonha, a gente consegue viver. É pesado, dolorido, mas consegue. Aqui na paz, a gente não apenas vive, a gente parece que voa, parece que levita. Todo mundo chega na paz de vez em quando, mesmo que fique um segundinho só, ou 10 segundinhos, mas chega, todo mundo chega. E sabe o que é legal? Olha o tanto de energia que tem na paz, 600. 600 energia. 580 zeros a mais do que a vergonha. Se você fica a maior parte do tempo na vergonha, mas fica 10 segundos aqui, tem tanta energia que chega para você que você fala assim, nossa, apesar de tudo eu vou seguir. Apesar de tudo eu vou continuar. Por que a gente fala isso? Porque em um instante a gente passou aqui e recarregou. Talvez a sua bateria não está no 100%. Sabe quando você fica com aquela bateria? Não vou nem falar de bateria, vou falar do tanque de combustível. Está na reserva, você coloca um pouquinho para andar mais um pouco, depois você coloca mais um pouquinho para andar mais um pouco, você coloca mais um pouquinho para andar mais um pouco. É você aqui. E esse um pouquinho para andar mais um pouco é um segundo que você ficou aqui na paz. Ou, vamos ser mais humilde, um segundo que você passou na aceitação. O que é a aceitação? É quando você para de lutar contra os problemas e entende que eles estão aí. E é uma etapa por vez. Uma escolha por vez, uma ação por vez. É só o que eu posso fazer agora. E às vezes o agora é dormir, às vezes o agora é meditar, às vezes o agora é fazer uma oração, ou às vezes o agora é aprender uma ferramenta como essa que eu falei, de olhar para o sentimento, pegar a mensagem e mandar ele embora. E dizer que ele pode ir embora. Isso a gente faz na aceitação, é quando a gente entende o que está acontecendo. Bom, resumindo, nossa meta é subir. O tempo todo. Não que a gente vá chegar. Quando Jesus falava assim, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito, ele acreditava que a gente ia ser perfeito? Claro que não, mas o prêmio não é a chegada, é a disposição, que inclusive está aqui, ó. O que é a disposição? Eu vou fazer minha parte, eu vou me esforçar. Não é eu vou tentar, porque quem fala que vai tentar já está justificando a falha e o fracasso. É eu vou fazer minha parte. Eu vou dar mais um passo. Hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Luta contra o Suicídio, ou da conscientização.
para evitarmos o suicídio. Não levei isso em consideração quando eu marquei a data, mas providencialmente talvez tenha a ver. Talvez tenha sido justamente para eu falar um pouco sobre isso. Qual é a nossa meta, então? É garantir 1 segundo de paz. Por isso que eu comecei nosso encontro com aquele exercício. Quem não pegou do início pode assistir a gravação depois, assim como outras pessoas vão assistir apenas a gravação. Então, para que nós tivéssemos pelo menos 1 segundo aqui em cima. 1 segundo de paz, um instante, podendo viver esse momento mais elevado, recarregando a nossa bateria, pelo menos o suficiente para chegar no próximo posto. E quando a gente estiver aqui embaixo, qual é a meta? Deixar ir. A meta é deixar ir. O negócio é o seguinte, você não precisa desses sentimentos. Você não precisa manter esses sentimentos. Vergonha, culpa, apatia, tristeza, raiva, você não precisa mantê-los com você, você não precisa manter o mensageiro. Quando você contrata alguém para prestar um serviço na sua casa, você não mantém a pessoa presa em cativeiro. Se mantém, procure ajuda. Procure ajuda, que algo de errado não está certo na sua cabeça. Você não mantém essa pessoa na sua casa. Ela vem, presta serviço, você agradece, paga e solta. Se você sair daqui só com a consciência de que você não precisa manter a tristeza, a raiva e a vergonha e todos os outros limitantes dentro de você, já valeu o seu investimento de tempo. Já valeu o investimento do seu tempo para essa nossa conversa. Você não precisa mantê-los, você pode e deve soltar. Para isso, nós precisamos aprender. Fael, como? Tem muita técnica. Busque técnicas. O exercício de respiração é uma delas. Mas tem tanta técnica, tem um monte de coisa que você vai aprender. Cada vez que eu converso com alguém, eu descubro uma coisa que eu nunca ouvi na vida. Eu descubro um novo caminho, uma nova técnica. Então, nós temos... Vou falar das minhas, a programação neurolinguística, a hipnose, que mais? O Access Consciousness, não trabalho com isso, mas já fiz formação. EFT, TFT, tem tanta coisa. Ou vamos no mais simples, aquele que está acessível para todo mundo, portas abertas e relativamente gratuito. A oração. Eu digo relativamente gratuito porque se você for se vincular a uma instituição, você vai ter a contrapartida lógica e justa. Porque se você está indo a um templo, o templo precisa de uma manutenção. Logo, convém que você ajude a manter o templo que você está frequentando. Mas, em teoria, é gratuito. E o mais gratuito ainda é você se conhecer, você se entender, você conversar com pessoas que estão aprendendo, para você começar a fazer isso que essa moça está fazendo na tela. Soltar. Lembrando que, repito, você não precisa manter o mensageiro. Você ouve a mensagem e liberta o mensageiro. Outra coisa que nós precisamos aprender é que é muito arriscado não ouvir o mensageiro. É muito perigoso não ouvir, porque o mensageiro está ali batendo na porta. Tá batendo na porta. E é um mensageiro bom. Ele foi treinado para só ir embora depois de entregar a mensagem. Aí você não abre a porta. Você não ouve. Ele vai ficar batendo. O que vai acontecer? A porta vai quebrar. Vai danificar a porta. É o que acontece quando nós não ouvimos as nossas mensagens. E aí acaba que vão surgindo os desafios que a gente acaba enfrentando. Eu, por exemplo, manifestei uma doença autoimune. Outras pessoas manifestam doenças autoimunes. Outras pessoas manifestam estresse, ansiedade. Ah, Fael, então foi por causa disso? Não sei. Mas pode ter sido. Ou pode ter sido intensificado. Eu gosto muito do exemplo da diabetes. Diabetes não é causado por uma questão mental e emocional. Talvez seja. A linha da psicossomática diz que talvez seja. Mas não vou entrar nesse mérito, porque senão entra numa discussão científica que eu não tenho parâmetros para poder argumentar. Mas o que eu tenho, o que eu sei, é que uma pessoa com emocional equilibrado, um diabético com emocional equilibrado, ele tem uma necessidade menor de consumo de insulina. Isso é fato. Você pode procurar pesquisas que você vai encontrar. Eles pegaram um grupo, isso eu li no livro, se não me engano, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Ele conta que a pessoa pegou um grupo de diabéticos, 2 grupos, e um grupo ficou assistindo comédia.
ficou assistindo comédia, ficou um tempo ali assistindo comédia, depois fizeram ali a mensuração da glicemia. O outro grupo ficou assistindo só aqueles jornais pesados e conteúdo pesado, e fizeram a mensuração. Logicamente, pelo que eu estou contando, vocês vão supor que quem assistiu a comédia precisou menos de insulina mais tarde do que quem assistiu o conteúdo pesado. Eles cogitaram que pudesse ser porque quem estava rindo usa o corpo. Usar o corpo, de certa forma, é um exercício físico, mesmo que pequeno. As contrações de uma risada, mesmo que algo pequeno, já é um tipo de exercício físico. Só que eles começaram a perceber que existiam elementos ali que mostravam que não foi por causa dessa questão física. Até a duração do efeito. O efeito, como ele durou depois. Enfim, a gente já sabe disso. A gente já sabe que quando estamos bem, a vida flui melhor. Então, a nossa meta é soltar. Se não faz bem, solta. A regra é essa. Inclusive o excesso, tá? Se está amando em excesso, talvez não seja amor. Talvez seja apego, obsessão, dependência. Se está feliz em excesso, talvez tenha ali uma distorçãozinha. Quem vai dizer isso? Você, em primeiro lugar, um profissional em segundo lugar. Um psicólogo, um psiquiatra, alguém que seja capacitado para isso. Mas, pelo menos, amor e alegria são coisas melhores do que raiva, tristeza e vergonha. Então, pelo menos está no caminho bom. Só verifique os excessos, porque todo excesso costuma fazer mal. Nossa meta é soltar. Deixar esses sentimentos irem embora. Se algum de vocês viu nos meus stories, eu publiquei isso aqui nessa semana. Todas as dores do mundo são passageiras. Apegar-se a elas só traz sofrimento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Todo sentimento vai embora. Todo. Tristeza, raiva, medo, culpa, vergonha, todo. Ah, Rafael, você está falando que toda a alegria também vai. Vai, você é alegre o tempo todo? Ah, o amor também vai. Vai. Ah, Rafael, então como é que eu vou manter um relacionamento para a vida inteira? Alimenta. Alimente esse amor, recarrega, igual as plantas. Você coloca uma planta, ela vai morrer se você não cuidar dela, mas você precisa, no mínimo, colocar água para ela. A mesma coisa é o amor para manter o relacionamento. Tanto que a paixão dura aí até 3 anos, alguns pesquisadores dizem 2, mas normalmente até 3 anos, e o amor pode durar para sempre, desde que você consiga nutri-lo. Mas todas as dores são passageiras, então não se apegue ao que é transitório. Não se apegue àquilo que vai embora. A pessoa sente uma dor e, ai, meu mundo acabou. Eu sei que dor incomoda, gente. Não sei tanto na prática, porque para mim a alegria eu não sinto muitas dores. Mas eu escuto quem tem. E as pesquisas também demonstram que a pessoa que sente dor, ela tem ali sentimentos mais incômodos, tem uma tendência à tristeza maior. Só que ela vai embora. Ela vai passar. Assim como todos os outros sentimentos e sensações que eu percebo. Estão incomodando, eu só sento e espero, porque eu sei que vai passar. Não faça isso aqui. Não faça isso aqui. Isso é o que a maioria das pessoas faz com sentimentos. Quando eu começo a conversar com elas, incentivando-as a deixar ir o sentimento que incomoda, ela fala o seguinte: não consigo. Ou não posso. O não consigo até faz sentido. Se você não tem ferramenta, se você não treinou, se você não aprendeu, pela lógica realmente não vai conseguir. Mas você pode aprender. Você pode aprender o processo de soltar. E o aprender começa com o desejo. Eu quero soltar, eu quero deixar essa tristeza ir embora, eu quero deixar essa vergonha ir embora, eu quero deixar essa culpa ir embora. Toda vez que você manifesta o desejo, o seu cérebro começa a procurar o caminho. E uma vez ele procurando o caminho, ele vai encontrar alguns. Não sei se o que ele vai encontrar de primeira é o ideal, mas ele vai encontrar alguns. Tanto que algumas pessoas vão pelos paliativos, né? Vão para aqueles caminhos mais fáceis, vão para a bebida, vão para as drogas, vão para o cigarro, porque é um caminho, mas é o melhor? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, não tem nada de melhor nesse caminho, mas é um caminho. Porém, é um caminho com preço muito alto, logo não é o melhor, então procure outro. Na hora que seu cérebro falar, vamos tomar uma, você fala, não, eu quero um caminho melhor. Eu quero um caminho melhor. Mas o principal é você não ser essa pessoa dessa foto, desse desenho. Não
entregar-se a isso e trazer para sua vida o desejo de deixar ir. O desejo de literalmente soltar, de deixar ir os sentimentos que incomodam, mesmo que você não saiba hoje, mas amanhã você pode saber. Ou talvez hoje você já tenha aprendido um pouquinho, ou esteja aqui apenas relembrando aquilo que você já sabia. Só está faltando praticar. E tudo começa com esse desejo. Eu quero deixar ir. Eu escolho deixar ir. Até porque, segundo outra publicação minha, o único fardo que você já teve na vida foi a sua própria mente. Porque o resto, tudo são detalhes que acontecem na nossa vida. Tem detalhes muito chatos. Tem detalhes que a gente, nossa, queria por tudo não passar por eles. Mas passou? Então vamos organizar? Vou usar um exemplo nojento, deselegante, mas vou usar. Você está andando na rua, está andando no meio do parque, de repente você pisa onde não queria. Aí você olha para o pé. Aí você pensa o que fazer, mas a questão é o seguinte, já pisou, não tem o que fazer para voltar atrás. Agora, é limpar, lavar, ignorar. É você quem vai decidir o que vai fazer. Mas a partir do momento que você percebeu que pisou, agora é hora de fazer as correções. Bom, vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, nas conversas, nas perguntas. Josmar falou que o relaxamento foi bom, a Janaína também falou que foi excelente, Josmar comentou que foi bem relaxante, Márcia Valéria colocou aqui como é importante estar atenta ao ato de respirar. Márcia, eu esqueço que isso é importante de ensinar, porque na minha cabeça todo mundo já sabe. Na minha cabeça eu penso que é algo batido, repetitivo. Só que eu estava numa reunião na semana passada com uma profissional que só ensina respiração. E mesmo assim, um monte de gente melhorou. Então eu pensei, eu vou dar mais ênfase nisso, que eu estava dando pouca ênfase. A Vanusa, que está usando o login da filha Camila, disse que foi maravilhoso. O Júnior, essa energia é intrínseca ao ser humano ou pode ser externa também, ou ambas? Boa pergunta, Júnior. É o seguinte, tudo que manifesta em nós vem de nós. Vem de dentro de nós. Logo, isso é intrínseco. Mas quem dispara isso dentro de nós pode ser extrínseco, pode ser externo. E é o que acontece. Então, é o trânsito que nos deixa estressados? Não. Sou eu. O estresse está em mim. Está em mim. O trânsito foi só um gatilho. Um gatilho que poderia ou não disparar. Depende da minha mentalidade, depende da minha maneira de ver o mundo, depende do meu jeito de ser. É igual quando você oferece uma coisa para alguém, tem gente que vai gostar, que maravilha, gostei. Né? A minha mãe já é o contrário. Minha mãe, quando você oferece algo para ela, ela fica constrangida, envergonhada, e ela normalmente não quer, ela recusa. Aí vem uma tia minha, que já é o oposto. Ainda bem que eu saio puxando a minha tia. A minha tia já fala, se a Noêmia não quiser, pode me dar que eu quero. Eu saí puxando ela. Ou eu dei um jeito de aprender a puxar minha tia, que na verdade eu peguei das duas. Por que a minha mãe costuma dizer não? Porque ela aprendeu. Ela aprendeu. De alguma forma, a linguagem de amor dela é servir. Então ela não quer ser servida. Às vezes vai para o desequilíbrio, como qualquer pessoa. Qualquer um de nós temos momentos de desequilíbrio. Mas ela prefere servir. Então, Júnior, tudo está em nós. A raiva, a tristeza, o medo, a culpa, qualquer coisa que se manifesta, já estava em nós. Aí vem alguém e cutuca. Só que o que é mais interessante é que quando tem um calo no nosso pé, parece que a pessoa acha o lugar certinho para pisar, né? É muito interessante isso daí. Tem muitas teorias sobre isso. Por exemplo, as teorias da atração diz que nós atraímos. As teorias do vitimismo, por exemplo, a pessoa que está lá na culpa, esse detalhe é muito relevante. O que acontece com alguém que está na culpa? Quem tem culpa merece ser punido. É o que passa na mentalidade de quem está na culpa. Quem sente culpa. Então a pessoa sente culpa e ela acredita que precisa ser punida e às vezes ela provoca situações de punição. Então, Júnior, ela
muitas vezes, inconscientemente, provocou situações externas para despertar dentro de si o desejo de punição. Isso dá pano para manga, a gente vai longe. A única coisa que eu digo para cada um de vocês é: perceba seus gatilhos. Perceba seus gatilhos. E menos culpa no outro e mais responsabilidade para si. Não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade de quê, nesse caso? De mudar. De mudar, de fazer escolhas, de tomar decisão, de começar essa mudança. A Érica corroborou com o que eu disse do exagero e colocou aqui a frase que os titãs deixaram famosa, mas se não me engano é de Vitor Hugo: rio de tudo é desespero. Então, na verdade, tudo em excesso é desespero. Bom, Rafael, a sim, pergunta não como é que é? Não consigo já é um comportamento. A não posso, a pessoa não se sente permitida a soltar aquilo, aquele sentimento. Uma vez você me ensinou assim, ó, Ética, como você está se sentindo hoje? Sei lá, frustrada. Como você quer se sentir? Ah, eu quero me sentir alegre. Então, dá um nome para isso. Não, então eu quero me sentir alegre. Automaticamente eu me senti alegre. Você que me ensinou. o não posso tem dois sentidos. Ou eu não tenho permissão, ou eu não consigo. Ele tem esses dois sentidos. O eu não consigo é mais fácil, é só aprender a conseguir. Aprender a técnica, aprender as maneiras de fazer isso. O não tenho permissão é mais complexo. Porque de onde vem esse bloqueio de permissão? É outra história. Se a gente for entrar nisso, a gente vai longe. Bom, considerando o horário 8h28, já está no horário de encerrarmos pelo nosso combinado. O que eu vou fazer agora? Do mesmo jeito que nós começamos com um exercício, falando um pouquinho sobre isso, experimentando um pouquinho isso, nós vamos finalizar também com um exercício. Afinal, a meta é aprender um pouquinho. Só convidar você a deixar aí é fácil. Só dizer que você precisa aprender a deixar aí é muito fácil. Vamos aprender. Vamos aprender um pouquinho disso. Vamos aprender um pouquinho desses processos para você poder colocar em prática no seu dia a dia. Mais uma vez, eu vou pedir para você entrar no seu estado de concentração. Se quiser, você fecha os olhos. Se não quiser, não precisa. A respiração é um caminho bom para você conseguir se interiorizar, se concentrar. Mas dessa vez, eu quero que você acrescente algumas verbalizações. Eu quero que você diga o que você escolhe. A Érica acabou de dizer um exemplo de que ela escolheu e ela foi melhorando e melhorando e melhorando. Para nós ficarmos bem, nós temos dois caminhos. Primeiro, deixar a química incômoda sair. Segundo, colocar química positiva. Química de cura, química de alívio. Então, enquanto você respira e ouve a canção e ouve a minha voz, repita mentalmente os sentimentos que você mais quer. Diga: eu escolho ficar em paz. Eu escolho ficar bem. Eu escolho a felicidade. Ou então, mais simples ainda, diga apenas o nome do sentimento: paz. 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 Como se você estivesse lá na porta do céu pedindo paz, alegria, amor, saúde, felicidade, o que você quiser. E cada vez que você diz o nome desse sentimento, você está
colocando uma sementinha dentro do terreno da sua mente, do jardim da sua mente. E em algum momento essa sementinha vai brotar, talvez seja agora, talvez seja amanhã. Plante, peça. Peça sem pedir, apenas diga o nome ou a sua escolha. E se você estiver passando por sentimentos muito pesados, use esse sentimento como uma mola propulsora para você chegar mais alto. Diga, apesar de sentir medo, eu escolho ficar em paz. Diga o nome do sentimento que te incomoda. Apesar de sentir, eu escolho. Isso. E é dessa forma que você vai guiando a sua mente ao que você quer, não ao que você não quer. Respire. Dê aquela espreguiçada mais uma vez. E volte para cá. Os olhos. E volte para cá. Para finalizar essa nossa conversa de hoje, que eu sei que foi boa, mas, quer dizer, eu acredito que foi boa, depois vocês me confirmam se realmente foi. Eu finalizo com essa reflexão. Pare de forçar e comece a permitir. Um dos problemas que a gente tem muitas vezes para deixar o sentimento ir embora e trazer sentimentos bons é forçar. Não funciona forçando. Você sabe, quem usa qualquer tipo de ferramenta entende que se forçar tem grande chance de quebrar. Então, não é para forçar, é para tornar isso natural. É para aprender a deixar isso de forma natural. Então, pare de forçar e comece a permitir. Eu pretendo fazer mais momentos como esse por 2 motivos. 3, na verdade. Primeiro, porque eu gosto. Segundo, porque eu sei que isso vai fazer bem para vocês e para outras pessoas. Afinal de contas, depois eu vou fazer uns cortezinhos aqui, vou permitir que outras pessoas tenham acesso, e aí cada uma dessas pessoas vai poder se beneficiar de alguma forma. E terceiro também porque é a minha maneira de divulgar o meu trabalho, mas eu estou relançando, trazendo novamente o método 100, que são 10 módulos ensinando técnicas para aprender a controlar melhor a mente e as emoções com técnicas da PNL e vários outros. Então, se alguém tiver interesse, pode falar comigo. Oficialmente, o método 100 está lá no Nutror por 190, oficialmente. Para as pessoas que vierem dessa nova divulgação, vai ser 89. Então, mais de 50% de desconto. Não está liberado ainda, mas se alguém tiver interesse, pode falar comigo. Outro curso, esse já está liberado, esse está lá, que eu ministrei, eu gravei no ano passado, ministrei no ano passado também, que é bem legal. A arte do perdão. A arte do perdão. Esse aqui eu ensino técnicas para você aprender a perdoar o outro, ou destravar o perdão ao outro, e também a si mesmo. Esse aqui está R$ 49,00, se não me engano. Não coloquei a divulgação, mas tem o auto-hipnose para estressados também. Então tem mais um aí que vai voltar à ativa. Então, se alguém quiser informações sobre isso, sobre algum desses depois, é só falar comigo. Combinado? Bom, agradeço a atenção de cada um de vocês. Passamos um pouquinho do horário previsto, mas vocês ficaram, então pelo menos deve ter valido bastante a gente ter ficado até aqui. E logo, logo vai ter de novo. Semana que vem provavelmente não, mas talvez a semana seguinte a gente já deve ter outro momento como esse,
para falarmos um pouquinho sobre esses temas e aprendermos um com o outro. Combinado? Muito obrigado. E se alguém precisar de falar alguma coisa, de tirar alguma dúvida, pode mandar no privado. Não vamos fazer aqui, mas pode mandar no privado, porque a gente vai conversando. Muito obrigado e até mais.